Oasis Lab, seu refúgio mental. Existe uma escolha que você faz todos os dias sem reconhecê-la como escolha. Não é uma decisão dramática. Não tem um momento específico onde você senta, pesa as opções e decide conscientemente. Ela acontece nas pequenas coisas, no parcelamento que parecia inofensivo, no gasto que pareceu necessário, mas não era, na decisão de adiar o investimento para o próximo mês, no dinheiro que entrou e saiu sem deixar rastro de construção. Cada uma dessas microdecisões é um voto. E esses votos, somados ao longo dos meses e dos anos, constroem um dos dois destinos financeiros disponíveis para qualquer ser humano: dívida ou riqueza. Não existe meio-termo real no longo prazo. Existe apenas a direção que suas escolhas cotidianas estão construindo, mesmo quando você não está prestando atenção. Epicteto disse algo que parece ter sido escrito para esse exato momento. Ele disse que as pessoas não são perturbadas pelos eventos, mas pela opinião que formam sobre eles. Aplicado às finanças, isso significa que a dívida raramente é resultado de má sorte. É resultado de uma série de opiniões sobre o que é necessário, sobre o que pode esperar, sobre o que você merece agora em vez de depois, que foram formadas sem o exame honesto que mudariam o resultado. O estoicismo não te dá um plano financeiro. Te força a algo mais fundamental e mais desconfortável: a honestidade sobre a escolha que você já está fazendo e sobre se é realmente a que você quer fazer. O que a dívida realmente é? A maioria das pessoas trata a dívida como circunstância, como algo que aconteceu, que chegou, que tem de ser administrado. Raramente como o resultado de uma série de decisões que poderiam ter sido diferentes. Essa distinção importa porque circunstâncias você administra. Decisões você muda. Os estoicos tinham uma clareza sobre responsabilidade pessoal, que era incômoda para quem preferia atribuir resultados às circunstâncias externas. Marco Aurélio escrevia repetidamente sobre a diferença entre o que está no seu controle e o que não está. Não para absolver as pessoas das dificuldades que a vida impõe, mas para identificar com precisão onde a agência existe. Porque onde a agência existe, a responsabilidade existe. E onde a responsabilidade existe, a mudança é possível. A dívida tem causas externas genuínas em alguns casos. Crises de saúde, demissões inesperadas, acidentes. Esses são eventos que chegam de fora e que podem criar dívida independentemente de quão cuidadosa tenha sido a gestão financeira anterior. Mas a maioria das dívidas que as pessoas carregam não vem dessas crises. Vem de algo muito mais cotidiano e muito mais difícil de admitir. Vem do consumo que foi além da renda, do status mantido com dinheiro que não existia, do futuro sacrificado pelo presente que parecia mais urgente do que era. Nomear isso sem julgamento, mas com precisão, é o primeiro ato estoico em relação à dívida. Não para se punir pelo passado, que não pode ser mudado, mas para ver com clareza o mecanismo que produziu o resultado presente, porque é o mesmo mecanismo que vai produzir o resultado futuro se não for endereçado. O que a riqueza realmente exige. Existe uma fantasia persistente sobre riqueza que as redes sociais amplificaram até o ponto de caricatura. A fantasia de que riqueza é o resultado de um insight brilhante, de um investimento que acertou no momento exato, de uma oportunidade que apareceu para os escolhidos. Essa fantasia é conveniente porque coloca a riqueza fora do alcance da maioria e, portanto, fora da responsabilidade de quem não a construiu. Se riqueza é sorte ou talento excepcional, então não tê-la não é uma série de escolhas que poderiam ter sido diferentes. É apenas o destino de quem não foi contemplado. A realidade documentada por décadas de pesquisa em comportamento financeiro é menos glamurosa e mais acessível. A riqueza, para a grande maioria de quem a construiu, é o resultado acumulado de decisões repetidas com consistência ao longo do tempo. Gastar menos do que ganha. Investir a diferença com regularidade. Manter esse padrão quando a pressão para quebrá-lo aparece, e a pressão sempre aparece. Sêneca escreveu que não é necessário ter muito para viver bem. É necessário não precisar de muito. Essa distinção parece filosófica, até que você a traduz em comportamento financeiro concreto. A pessoa que não precisa de muito para se sentir adequada, que não compra status porque não precisa de status externo para ter valor interno, que não financia a aparência porque não depende de aparência para se sentir suficiente, essa pessoa naturalmente gera a diferença entre o que entra e o que sai, que é o material com que riqueza é construída.
A riqueza não exige sacrifício constante e joyless. Exige uma relação honesta com o que você genuinamente precisa, em vez do que o ambiente ao redor te convence de que precisa. A força que mantém você na dívida. Aqui está o elemento que a maioria das análises financeiras ignora porque não aparece em nenhuma planilha. Existe uma força que trabalha ativamente para manter você na dívida, não como conspiração, como mecanismo de mercado perfeitamente racional do ponto de vista de quem o opera. O sistema financeiro moderno, o varejo, as plataformas de crédito, as redes sociais e a indústria publicitária formam um ecossistema cujo funcionamento depende do seu consumo contínuo. E o obstáculo mais eficiente para o consumo contínuo é a riqueza acumulada. Porque riqueza acumulada produz independência financeira. E independência financeira reduz a necessidade de consumir para regular emoções, para manter status social e para acessar o alívio imediato que o crédito fácil oferece. Em outras palavras, cada real que você poupa e investe em vez de gastar é um real que sai do sistema que depende do seu gasto. E esse sistema tem bilhões de reais investidos em pesquisa e tecnologia para garantir que o impulso de gastar seja mais forte do que o impulso de poupar. Marco Aurélio chamava de ver as coisas pelo que realmente são, removendo as camadas de valoração social que a mente adiciona automaticamente. Aplicado ao consumo, isso significa perguntar antes de qualquer compra não planejada: esse desejo veio de mim ou foi instalado por algo externo que se beneficia do meu gasto? A pergunta é simples. A honestidade que ela exige é o trabalho real, a escolha que o estoicismo te força a fazer. O estoicismo não é gentil com a autoilusão. Não oferece conforto para quem prefere a versão conveniente da realidade, a versão verdadeira. E é por isso que ele é especialmente útil quando o assunto é dinheiro, que é talvez o território onde mais autoilusão é praticada e mais raramente questionada. A escolha que o estoicismo te força a fazer não é entre gastar ou poupar, entre dívida ou investimento como conceitos abstratos. É entre duas identidades concretas, com comportamentos concretos associados. A primeira identidade é a pessoa que age a partir do que sente no momento, que gasta quando quer gastar, que adia quando adiar é mais confortável que agir, que toma decisões financeiras em resposta ao estado emocional presente sem considerar o impacto no estado financeiro futuro. Essa identidade não é fraca nem má. É simplesmente governada pelo imediato em vez de pelo intencional. A segunda identidade é a pessoa que age a partir do que decidiu que importa, que tem clareza sobre os objetivos financeiros que escolheu e que trata cada decisão cotidiana como um voto para ou contra esses objetivos, que sente o impulso de gastar como qualquer ser humano sente e escolhe deliberadamente o que fazer com esse impulso em vez de segui-lo automaticamente. Epicteto era direto sobre o que separa essas duas identidades. Ele dizia que a liberdade não é fazer o que você quer, é querer o que está alinhado com seus valores mais profundos. A pessoa que quer o que o anúncio instalou nela não é livre. A pessoa que quer o que seus valores genuínos apontam, mesmo que isso signifique recusar o impulso presente, tem uma forma de liberdade que o consumo nunca pode comprar. A escolha entre essas duas identidades não é feita uma vez. É feita repetidamente, nas próximas compras, nas próximas oportunidades de investir ou não investir, nas próximas situações onde o fácil e o correto apontam em direções opostas. O que começa agora? Não existe ponto de partida ideal para essa escolha. Não existe momento certo, nível de dívida certo, situação financeira certa a partir da qual faz sentido começar. O único ponto de partida é agora, com exatamente o que você tem, sendo exatamente quem você é, com a dívida que existe se existir, com a renda que tem, com o histórico de decisões que já foram tomadas e que não podem ser desfeitas, mas que não determinam o que as próximas decisões serão. Marco Aurélio escreveu uma das frases mais diretas que existem sobre esse tipo de postergação. Ele disse que você se comporta como se ainda tivesse tempo, como se fosse possível adiar o que precisa ser feito. Não é possível. O presente é o único tempo em que qualquer ação real pode acontecer. A ação que começa agora não precisa ser grande, precisa ser real. Uma conta de investimento aberta com o valor mínimo disponível. Uma planilha honesta de onde o dinheiro foi no último mês. Uma dívida que vai receber o próximo pagamento acima do mínimo.
Uma assinatura cancelada que não estava sendo usada. Qualquer uma dessas ações é real, e a distância entre nenhuma ação e uma ação real é a maior que existe no processo de construção de riqueza, maior do que a distância entre uma ação pequena e uma ação grande. Sêneca encerrou uma de suas cartas para Lucílio com uma instrução que quero deixar como imagem final desse vídeo. Ele disse simplesmente: comece, e então persevere. O começo contém tudo. A escolha entre dívida e riqueza não está em algum futuro onde as condições serão melhores. Está na próxima decisão que você vai tomar com o dinheiro que tem. E essa decisão está disponível agora. Nos comentários abaixo me conta, qual é a primeira ação financeira concreta que você vai tomar nas próximas 24 horas? E qual parte desse vídeo chegou mais perto de nomear algo que você sabia, mas ainda não havia enfrentado diretamente? Deixa o like se esse conteúdo chegou em você no momento certo. Compartilha com alguém que você sabe que está fazendo a escolha errada, sem perceber que está fazendo uma escolha. E se inscreve, porque essa é uma das muitas conversas diretas que vamos ter aqui sobre como construir, com a clareza que o estoicismo exige, a liberdade financeira que começa com uma decisão tomada agora. Até a próxima. Estoicismo aplicado. Escolha feita. Riqueza construída.